Liderando com Bita. Fica ligado que toda semana tem novo conteúdo, novas estratégias. Sempre na frente, sempre liderando com Bita. Olá, sou Francisco Raj Bittencourt, também conhecido como Bita. Vamos dar início ao nosso podcast Liderando com Bita. Convido hoje para participar conosco Maurício Pastorello. Maurício é um executivo de posições de liderança nos últimos 35 anos, atuando na área de supply chain e logística, tendo a oportunidade de lidar com grandes equipes nas áreas comercial, operacional e administrativo. Atualmente é executivo de uma empresa de consultoria inglesa, especialista em dar, digamos assim, propostas de desenvolvimento operacional, ou seja, com sugestões e propostas objetivas para o desenvolvimento de negócio. A experiência do Maurício vai nos ajudar em muito a entender sobre o foco em que ele atuou no nosso assunto base, que é liderança. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Bita. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer falar com você. Ótimo. Maurício, eu queria que a primeira questão que eu queria explorar com você é como é que você, como profissional que sempre pontuou em posições de comando, coordenação, liderança, como é que você vê este fenômeno liderança nas organizações hoje? Depois eu vou fazer uma pergunta específica para o tempo de pandemia. Tá, ok. Eu queria saber como é que é hoje. Até podemos falar Ou se você prefere começar pela pandemia e falar sobre hoje, o novo normal. Na verdade, né, eu diria que a liderança ela evoluiu muito desde que eu comecei a ser líder para hoje, tá? Ela mudou muito, ela mudou bastante no aspecto de que ela passou a ser mais participativa, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu diria que a liderança ela era um exercício solitário no passado, né? Um exercício solitário no passado, e hoje ela é um exercício coletivo, né? Eu encaro a liderança como uma habilidade de você conduzir as pessoas, né, para um objetivo, né? E o que eu vejo é que essa liderança, hoje em dia mais participativa, ela se tornou ainda mais na pandemia, tá? Uma liderança muito mais tratando da priorização dos assuntos e da profundidade com que eles têm que ser tratados, e dando suporte à sua equipe, do que uma liderança mais tradicional de dizer o que fazer, vamos chamar assim. Acho que cada vez mais, e a pandemia agravou, acentuou isso, de o líder ser muito mais um facilitador do caminho, né, para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão mais sozinhas, né, em função da pandemia, e aprenderam a trabalhar mais sozinhas. Então, o líder ele passou a ter um papel de estar presente para dar condição à equipe, incentivo, orientação, para a equipe desenvolver o trabalho. Tá? Essa é um pouco a minha visão de como a liderança mudou e como ela se acelerou, né, na pandemia. Tá? Quando você fala de liderança, você, de um modo geral, você trabalha com... Geralmente a gente fala em estilo de liderança, mas eu prefiro trabalhar, em vez do estilo, trabalhar com a abordagem. Você tem a chamada liderança com abordagem formal, onde você privilegia a estrutura e a hierarquia. Você tem a liderança, a abordagem colegiada, onde você privilegia o trabalho em equipe, o consenso, e tem a abordagem personalística, onde você vai em busca dos talentos da equipe e busca o resultado pelos talentos. Como é que você acredita nessa nova realidade que a gente vive, em que há uma tendência a aumentar a competitividade e superar a crise? Qual dessas abordagens seria, digamos, mais indicada para que os líderes saiam da zona de conforto? Bom, sem dúvida nenhuma, eu diria que, como você disse, né, é difícil, vamos chamar assim, conceituar um perfil só, né? Todo mundo acho que tem um pouquinho de cada um dos perfis, né? E acredito que hoje o perfil que se sobressai e que é necessário, que as pessoas se identificam mais, é o personalista.
tá? É o que eu brinco que é o equilibrador de pratos, né? Que ele conversa com todo mundo, ele trata todo mundo e ele tenta equilibrar os pratos na necessidade de cada um, né? Tem alguns que precisam de mais voltinhas no prato para fazer, tem outros que precisam de menos, o prato fica girando mais tempo. Então, eu acredito que o perfil personalista é o que dá melhor resultado nos últimos anos, não só com a pandemia, tá? Eu acredito que a pandemia agravou esse assunto, né? Porque as pessoas passaram a querer ser tratadas não mais como um número, não mais como simplesmente uma coisa, passaram a querer ser tratadas como elas são mais, e elas se tornaram mais reais e mais sinceras. Então, o perfil personalista, eu acho que é o ideal, né, para que as pessoas se desenvolvam, né? Se desenvolvam em tratar, porque as pessoas são diferentes e têm que ser tratadas diferentes, tá? De diferente forma. Eu digo o seguinte, se nós considerarmos o histórico, qual teria sido a maior dificuldade dos líderes do passado? E como é que essa dificuldade se apresenta aos líderes de hoje? Você falou da liderança personalística. Então, agora, voltando para o líder lidando com as equipes. Qual seria a maior dificuldade no passado e o que seria a perspectiva de hoje? Eu acho que no passado, os líderes eram os grandes culpados porque nunca se tentou desenvolver equipe. O líder sempre focou em resultado e trabalho, né? Ele sempre focou muito em resultado, o líder. E então, ele estava um pouco, eu vou chamar assim, cego com a situação de que não adianta focar em resultado se você não focar nas pessoas, né? Então, ele focava demais em resultado e não obtinha os resultados que ele queria das pessoas. Hoje, ele focando mais nas pessoas, ele vai obter esse resultado, né? E ele aprendeu isso. As pessoas também passaram a entender melhor o líder. Eu acho que houve uma evolução no mercado profissional de desmistificar o líder como chefe, né? Hoje, muito mais as pessoas entendem o que é um líder, mesmo ele sendo chefe. Mas ele primeiro passa a ser um líder e depois um chefe, que é o que eu acho que é o modelo futuro. O modelo futuro não vai mais ter chefe, vai ter líder. Não importa o cargo, não importa a posição, a hierarquia é assim, sempre existiu e tem que existir uma hierarquia nas empresas, mas tem que, primeiro, diminuir os graus que você tem, a distância, né? E diminuir a formalidade, trabalhar com uma maneira mais informal, mais personalista. Então, eu acho que a dificuldade que os líderes têm são quem tinha aquele perfil muito normal, muito, eu vou chamar, muito tradicional, ele tem dificuldade de conviver com esse perfil hoje em dia mais relaxado, mais informal, né? Essa é o grande desafio para os líderes, tratar as pessoas diferentemente nessa nova situação. Essa, sem dúvida nenhuma, o professor Ram Charan, que é do MIT, o professor estabelece o seguinte, ele tem um livro interessante chamado Pipeline de Liderança. E entre as várias afirmativas que ele faz, a que mais me marcou é o seguinte, o líder precisa ser mais respeitado do que temido. Mas aí a pergunta que eu faço é, diante da crise, diante, digamos, do crescimento das equipes, diante das oportunidades que existem das pessoas acessarem os cenários, né, com a internet, com as redes sociais, será que efetivamente os nossos líderes, os líderes tradicionais e mesmo os líderes contemporâneos, estão preparados para viver com esse pipeline, ou seja, com esse funil, ou seja, mais respeito e menos temor? Eu acho que quem não tiver vai ficar na rua, vai ficar a ver navios, né? Porque é uma realidade, não existe mais a oportunidade de ter aquele líder tradicional que impunha medo, vamos chamar assim, tá? O líder hoje ele tem que ser respeitado pela capacidade profissional, sem dúvida nenhuma, mas pela capacidade dele cognitiva de entender tudo isso, de tratar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, né? Eu acho que o líder hoje tem um papel muito mais forte em criar o seu respeito pelo que ele é, né? As pessoas muitas vezes criaram cascas, né? Criaram armaduras para ser líder, né? Para ser líder não, para ser chefe.
porque líder não precisa de armadura, né? Mas eles criaram, e hoje você tem que viver sem essa armadura. Você tem que mostrar que você também não sabe coisas, até mais no mundo de mudanças como a gente tem hoje. Tem que admitir que você não sabe, tem que admitir que você está aprendendo. Então, faz parte do líder, e ele não perde o respeito quando ele é humilde de admitir que ele não sabe coisas, tá? Ele tem que ser humilde, e com isso ele vai ganhar mais respeito da equipe para atingir os objetivos dele, tá? Então, eu acho que a dificuldade é essa, é mudar o mindset do líder, né, tradicional, que pensava que todo mundo tem que obedecer ele, não é bem assim mais hoje. Então, quem não acompanhar essa evolução, eu diria que vai ter dificuldade em obter resultado da sua equipe. Se tiver equipe, né? Se conseguir manter uma equipe, tá? Os modelos de gestão, de liderança contemporâneos, seja o modelo Lean da Toyota, seja o modelo ágil, seja o pipeline, todos eles mostram a necessidade da liderança. Na realidade, não é enfrentar, mas se preparar com esse aparente crescimento das equipes. E aí eu pergunto a você, os líderes mais tradicionais, mais estruturados, mais clássicos, estariam eles hoje, você verifica isso, dispostos a, usando uma expressão bem assim, voltar ao banco escolar? Essa eu acho que é o grande... Eu acho que essa é a grande pergunta, é a grande dificuldade, porque hoje em dia bons líderes formam líderes, né? As equipes estão crescendo, então você tem que, eu diria assim, se empenhar em formar líderes, porque há uma carência de líderes, na verdade, né? Na verdade é uma carência de líderes mesmo, você tem muitos chefes, principalmente no perfil intermediário, tá? Eu vou chamar o perfil intermediário, não o mais alto escalão, mas se bem que existem chefes no mais alto escalão também, mas o perfil intermediário precisa ser muito mais bem preparado para poder alavancar esse processo todo, né? E poder multiplicar esse processo para baixo. Então, eu acho que o líder tradicional, ele tem medo de desenvolver liderança, em primeiro lugar, né? É uma falha dele, e tem medo de aprender. Ele acha que o mundo tem que ser do jeito que era, e não é mais. O mundo não é nem mais como nós aprendemos na escola, nossos pais aprenderam na escola, e eu acho que não é mais como nossos filhos aprenderam na escola. Já mudou, a velocidade é muito grande. Então, para acompanhar isso, eles têm que se despir vou chamar, dessa arrogância de que sabem, tá? Porque não sabem, não. Então, vão ter que aprender, vão ter que aceitar isso, vão ter que admitir isso perante os outros para poder manter a sua liderança, eu diria, forte, tá? Respeitada. O velho Peter Drucker dizia que carisma, simpatia, popularidade, empatia são fatores extremamente simpáticos não, mas positivos na liderança, mas não são suficientes para o exercício da liderança. Quais seriam, então, esses novos fatores? Você já mencionou alguns deles, mas para que nós pudéssemos consolidar esse pensamento. Quer dizer, quais seriam esses pontos que fazem... Que não adianta mais dizer que o líder é igual aos outros. Né? A gente pode, quando muito, dizer que ele é mais igual que os outros. Né? Então, quais seriam esses pontos que podem fazer com que o líder tome como base para se consolidar? Sem dúvida nenhuma, quem sou eu para discordar do Peter Drucker? Sem dúvida nenhuma, esses fatores que você falou, né, são extremamente importantes e pesam na evolução de um líder, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, eu acho que os que pesam mais é a objetividade, a clareza com que ele transmite suas ideias, ou os seus anseios da equipe, as suas expectativas, né? E a firmeza com que ele faz o quê? O apoio à sua equipe. Tá? Eu acho que o líder, hoje, ele tem que ser muito firme, muito preciso, muito objetivo, muito pragmático em como ajudar a sua equipe a se desenvolver e entregar o resultado. Né? Então, eu acho que esse é o desafio maior que o líder tem, né? Como é que ele se torna isso, né?
E essa é a dificuldade que eu acho que a maioria dos líderes... Porque ele, às vezes, só olha o resultado. Né? E só olhar o resultado, ou só passar o resultado que ele precisa para a equipe, não é suficiente. Ele precisa cuidar da equipe, ele precisa ser mais humano nesse aspecto de trabalhar com a equipe, entender as expectativas da equipe também, né? Entender as dificuldades, entender as limitações, para poder suprir essas limitações. Pode ter que tenha gente que precisa de um treinamento, de alguma coisa. Então, o papel do líder hoje é muito mais, eu diria, ligado a como a equipe está estruturada. Né? E por quê? Porque se ela não está estruturada, não adianta ele querer passar objetivo de resultado, meta de resultado, tá? Ele precisa ajudar a equipe a se estruturar, ele precisa dar condição para tudo isso, para aí sim criar o caminho, criar o objetivo, criar a meta e trabalhar junto com eles para chegar lá. Essa é a minha visão do líder de hoje. Uma das experiências que eu tive na vida acadêmica era o trabalho de liderança, e eu fazia sempre um comparativo entre liderança, empreendedorismo e idolatria. E eu solicitava aos meus alunos, que eram todos pós-graduandos, que citassem exemplos de liderança, de empreendedorismo e de idolatria. Em alguns casos, não foram todos, mas bastante significativo, e eu estou falando de entidades institucionais de primeira linha, eu vi uma dificuldade muito grande deles identificarem as grandes lideranças, identificarem grandes empreendedores, e, no caso do ídolo, 90% das vezes eu ouvia das turmas Ayrton Senna, e os outros 10% eu ouvia Neymar. Quer dizer, isso tem a ver com a formação, porque são lideranças em potencial. Cada cidadão sentado na sala de aula é um líder em potencial. Você acredita que isso possa ser uma consequência da qualidade desse ensino que é transmitido aos nossos estudantes, que não permite eles ter essa visão? Você, como grande educador que é, né, eu acho que sabe que a gente sempre quer elevar o nível do nosso povo em geral, tá? E eu acho que o nosso ensino deixa um pouco a desejar isso, em dar mais clareza e mais cultura, eu vou chamar assim, para o entendimento da diferença desses três aspectos que você falou, né? Sem dúvida nenhuma, ídolo, vão lembrar sempre de alguém ligado à fama, né? O ídolo vão ligar alguém ligado à fama. Empreendedorismo vão ligar alguém ligado a dinheiro. Sempre, mas vão achar difícil. Embora tenha milhões de empreendedores por aí, até alguém que vende um negócio no farol, ele pode ser um grande empreendedor, porque ele está modificando a forma de fazer, ele foi buscar uma alternativa, né? E as pessoas não conseguem enxergar esse empreendedorismo numa simples venda de farol, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que falta, sim, um pouco eu vou falar de elevar o nível do nosso ensino, fazer o nosso estudante pensar mais, né? Acho que você é um grande exemplo disso, você não dá a receita, né? Você faz a pessoa descobrir a receita, né? A pessoa aprender a receita, ela desenvolvendo, né? Porque acho que isso que torna o nosso povo mais culto e de maior compreensão das coisas. Acho que o nosso ensino, é uma opinião pessoal agora, o nosso ensino precisaria ser remodelado, né? Remodelado a forma de ensino, até porque hoje você sai da faculdade e tudo que você aprendeu não vai valer mais nada, né? Porque o mundo mudou tanto que o que você aprendeu no último ano já não vale, tá? Verdade. Então, eu acho que a gente tinha que remodelar, sim, o nosso ensino para dar mais condição à vida de todo mundo, né? Não só profissional, como pessoal. Eu tenho convivido com alguns profissionais de perfis diferenciados, e você sabe que eu aprendi na minha vida com dois personagens. Um era o maestro Eleazar de Carvalho. E o maestro Eleazar de Carvalho, quando eu fazia parte do coral do Colégio Pedro II, ele dizia que para aprender a vida você tem que fazer três coisas. A primeira é estudar, a segunda é estudar e a terceira é estudar. Mais tarde, fazendo o meu segundo grau, eu participei de uma equipe que ajudava o professor Antenor Nascentes, que era um filólogo, e ele dizia que para estudar você tinha que fazer três. A primeira é ler, a segunda é ler e a terceira é ler. E eu tomei isso como base na minha vida. Então, gosto de ler,
Agora, o que eu acho interessante, eu continuo lendo muito. Eu percebo profissionais e profissionais de destaque, às vezes diretores de empresa, profissionais de nível de supervisão. Um dia desse eu ouvi uma profissional de nível de supervisão quase gerencial, que eu estava lendo uma revista, a revista Piauí, que eu gosto muito, e ela disse assim: o senhor sabe, professor, eu tenho 35 anos, nunca na vida eu li um livro, e agora eu vou fazer um concurso para o Estado, eu estou preocupado que eu tenho que ler. Então, uma das coisas que eu percebo é que não é que seja uma exigência, mas é uma realidade. Né? Hoje, e você hoje tem o acesso à leitura com Kindle, com outras oportunidades, se tornou mais fácil do que no tempo em que você tinha que ter uma biblioteca pesada. Eu pergunto a você, será que o que acontece que faz com que os nossos estudantes ou os nossos profissionais não sejam adeptos desse instrumento que é a leitura, que, na minha percepção, é formadora de líderes, junto com a atuação da liderança maior? O que está faltando nisso aí? Essa eu diria que é uma pergunta de $1 milhão, né, em primeiro lugar. Né? Se eu soubesse o caminho, a gente estaria famoso, não vou nem falar rico, mas famoso e teríamos revolucionado o mundo, a humanidade, tá? Em primeiro lugar, eu vejo uma coisa muito interessante, que é nunca o mundo teve tanta informação disponível como agora. Né? O fenômeno da internet, o fenômeno das redes, o fenômeno de comunicação que a gente vive, ou melhor, praticamente 2 gerações vivem, aí uma geração, na verdade, né? É muito grande. Você tem informação, assim, monstruosa, né? Nós somos do tempo da enciclopédia Barça, né? Para fazer trabalho na escola só tinha uma fonte. Era a enciclopédia Barça. Hoje você tem o Google, que tem bilhões de fontes do assunto que você está procurando, né? Uhum. Então, eu acho que... Mas o grande problema que eu digo exatamente disso é que talvez não estejam entendendo que isso é dado. Isso é dado, né? E tem uma disponibilidade muito grande para dado. E dado você tem que transformar em informação. Informação você transforma em conhecimento. Isso aí. E conhecimento você transforma em sabedoria. E para fazer isso, não é simplesmente ir lá e ler uma definição de uma palavra que você não conheceu, que você não conhecia. É, na verdade, você pesquisar, é você estudar, é você ler. A leitura te dá vocabulário, a leitura te dá entendimento, a leitura te dá o dom de falar, né? O dom de conseguir falar, de se expressar da melhor forma possível. Então, eu acho que, infelizmente, as gerações elas estão achando que ler na internet qualquer coisa vai dar conhecimento a elas, e não vai. Né? Não vai dar. Vai dar informação, vai dar dado. Né? Ela precisa trabalhar isso. E aí precisa ler pensadores para ver as diferentes formas de abordar ou de entender uma coisa ou outra, grandes escritores que têm uma capacidade de transportar a gente para outros mundos, né? Então, eu acho que falta na nossa... Na liderança, principalmente, né? Porque ela se informar mais sobre isso, ela ler mais para aprender mais. A gente aprende tanto quando a gente lê, eu sou um fã de leitura, eu sou um fã de provérbios, eu sou um fã de frases que transmitem uma coisa importante. Então, eu sinto que as pessoas, às vezes eu digo que elas estão ficando menos cultas, mas pode até ser um preconceito, mas não é. É que, na verdade, elas não têm esse hábito de ler. E isso é importantíssimo. Os seus 2 mestres aí, o ler e estudar, é a base, né? Não tem jeito. Né? Você sabe que você citou uma linha de pensamento, me causou um certo arrepio aqui, que eu sempre chamei de hierarquia do conhecimento, né? Que é dado, informação, conhecimento e saber. E me lembro do professor Heinz Smith, quando ele dizia que um dos fatores de competência é a gestão do conhecimento. E aí você fez uma observação no final do seu pensamento, que é a linha, né? A linha de raciocínio adequada.
Se eu não souber o que fazer com esse conhecimento, eu tenho aí a rede social, eu tenho sei mais, mas sabe, se eu não souber o que fazer com isso, não tem saber. Na verdade, quer dizer, e é isso que me preocupa, é você verificar que nem sempre as lideranças que estão hoje conduzindo as pessoas, e mesmo as pessoas que estão em posições de crescimento, elas não percebem que é preciso saber o porquê. Não, ou seja, o conhecimento está ali, mas o que é isso aqui? O que é esse porquê? Por que se dessa maneira? Só vai se transformar em saber no momento em que você descobre a razão pela qual as coisas estão acontecendo. Agora, eu aproveitaria essa linha para fazer uma observação interessante. Dois professores da Universidade da Inglaterra, Rob Golfi e Garrett Jones, estabeleceram que existem dois caminhos para que uma equipe se torne, digamos, produtiva e, consequentemente, a liderança se consolide. Uma é o que eles chamam de sociabilidade. As pessoas precisam aprender a se comunicar. E a outra é a solidariedade. As pessoas precisam entender que é necessário trabalhar em equipe sempre. Agora, eu me lembro, às vezes, quando eu perguntava a respeito de comunicação nas empresas, as pessoas me diziam assim, não, na minha empresa não tem comunicação. Quer dizer, ter sim tem, mas é que é de má qualidade. Então, o problema é esse, quer dizer, a sociabilidade significa comunicar-se em todas as direções, e a solidariedade é trabalhar em equipe. Como é que você vê as equipes contemporâneas, as lideranças contemporâneas, frente a esses dois focos de pensamento, solidariedade e sociabilidade? Bom, em primeiro lugar, eu diria que acabou o modelo individualista, né? Não existe mais. Eu acredito que talvez alguma profissão, muito poucas profissões, possam ainda caber o modelo individualista, né? Que não exige a sociabilidade de estar junto com outros para o desenvolvimento da coisa. Então, na minha visão, o mundo todo se tornou mais sociável e mais solidário, tá? O líder, ele tem que ter e transmitir um perfil que faça a sua equipe ser socialmente integrada, vou chamar assim, né? Conviver socialmente integrado àquilo e se ajudar. Não existe mais eu que fiz, nós fizemos, tá? Nós fizemos juntos. Então, eu acho que o líder tem que enxergar isso, enxergar que a sua equipe ela só vai funcionar se todas as peças estiverem funcionando e juntas. Se elas estiverem separadas, elas não vão gerar o resultado que ele quer, o objetivo que ele quer. Então, sem dúvida nenhuma, um bom ambiente de trabalho é favorável, é ótimo, é muito bacana quando você tem ambientes muito bons, as pessoas se sentem bem. Mas se não houver colaboração, se não houver um ambiente colaborativo, né, se cada um só fizer o seu papel, não resolve. É um pouco aquela imagem da Fórmula 1, de cada um troca um pneu e fez sua parte. Isso foi colocado como exemplo, eu assisti N palestras, de cada um fez sua parte, é assim que você tem que pensar. Isso não existe mais, tá? Só existe na Fórmula 1 ainda, né? De cada um faz sua parte, né? Cada um troca o seu pneu, mas não existe mais isso no ambiente de liderança hoje em dia. O ambiente de liderança não pode mais deixar que um faça, que cada um faça a sua parte. Tem que todo mundo fazer o todo. É um pouco isso, senão não dá certo, tá? Todo mundo é responsável pelo todo, não existe mais um responsável, tá? Eu acho que essa talvez seja uma das grandes mudanças que os líderes têm que enxergar. Que dentro da própria equipe ele tem níveis e ele tem talvez líderes e muitas vezes ele transfere essa coisa de responsabilidade para o líder. E não existe mais isso. Assim como ele é o responsável, os seus líderes e todos os participantes são. Então, e tem que trabalhar junto. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade do líder hoje em dia, entender essa nova mecânica que existe. Eu vou chamar de poder, mas não é de poder, é de administrar. É de como administrar isso, né? Como gerir essa nova situação. A história da Fórmula 1 me lembrou aquele detalhe, cada um faz a sua parte, mas se o mecânico responsável pelo pneu dianteiro esquerdo cometer um erro, ele compromete
o desempenho do veículo. Se o cara da placa, que é o mais simples, que só tem que levantar a placa para o carro sair, não fizer, pronto, já perdeu mais 5 segundos e perdeu a corrida. Sem dúvida nenhuma. Existem dois fenômenos de comportamento da liderança, que um é a autoridade e o outro é a autocracia. A gente sabe que a liderança é um conjunto em que envolve o exercício do poder, o exercício do poder, a prática, né, a execução da prática e o conhecimento da influência. Tem que trabalhar essas 3 linhas. E existe a autoridade, que precisa ser colocada no dia a dia. Mas, às vezes, a autoridade, em função de certos aspectos, ela extrapola para a autocracia. Então, a gente chama de líder autoritário, mas o líder autoritário é o direito dele. O autoritário é aquele cara que tem autoridade. O problema é quando ele é autocrata, que ele mata a posição. Mas quais seriam os momentos em que o perfil autocrático pode se fazer necessário para um líder contemporâneo? Eu acho que cada vez se torna mais raro esse momento, tá? Eu acho que a autocracia aí, ela cada vez diminui mais, em função até de como o líder cuida da sua equipe e trata a sua equipe. Se ele consegue transmitir, se ele tem autoridade, como eu chamo, né? Autoridade no sentido, não autoridade de ser mais importante, mas autoridade de ser respeitado como um líder que está ali porque ele tem experiência, porque ele tem conhecimento e porque ele sabe cuidar. Quando o líder é respeitado assim, ele não precisa de autocracia nenhuma, quase. Tá? É basicamente zero a autocracia, porque ele é respeitado. Então, eu acho que a autocracia ela tende a desaparecer na liderança. É óbvio que, em determinadas funções onde o nível de exigência é maior e o nível de exigência, que eu digo, de produtividade e o nível de conhecimento que o membro da equipe tem que ter é menor, acaba tendo um pouco mais de autocracia, tá? O famoso perfil de liderança, e o perfil mais baixo ele passa a ser mais autocrático, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que, no geral, ele vai se perdendo com o tempo, essa autocracia. E as pessoas não querem ser mandadas mais. Antigamente, elas eram mandadas porque não tinha outro jeito. E hoje elas não querem, hoje elas sabem que elas não precisam ser mandadas. Eu conheço bastante gente das gerações mais modernas, das gerações mais novas agora, que só por encontrar, às vezes, um chefe autocrático muda de emprego, né? Não quer saber de ter essa visão mais, esse tipo de encarar esse tipo de... uma pessoa que não conversa, que você não tem acesso. Essa é uma outra característica que a gente não falou, mas o líder de hoje em dia tem que ser muito acessível. Né? Acessível. E a acessibilidade é acessibilidade em todos os aspectos. Não é só da porta aberta. É de ele ter a iniciativa de falar com as pessoas e de se tornar acessível assim. Tá? Então, eu acho que a acessibilidade também é uma característica moderna hoje do líder. Tá? Perfeito. Aproveitando essa linha, nós estamos falando de liderança, das evoluções, e eu me lembro que eu tenho sempre na mente o papel da mulher na liderança. As mulheres que sofreram não, evoluíram de uma forma extraordinária, talvez nos últimos 20 anos da sua liderança, e nós sabemos que o histórico delas é diferente. A mulher era feita para casar, ter filhos, obedecer ao marido e tudo mais. E hoje você percebe, não sei se você concorda comigo, a gente percebe uma coisa interessante. Nesses momentos de crise, nos últimos 30 anos, nós temos tido mulheres liderando países. Eu confesso a você que quando eu preciso fazer uma lista dos líderes que marcaram a minha história, eu tenho mais de 70% deles são mulheres. Sabe, você tem uma Thatcher, você tem uma Golda Meir, né? Você tem essa Madeleine Albright, que faleceu agora. Sim. Você tem uma série, e mesmo hoje, você tem a gerente-geral do FMI, você tem a vice-primeira-ministra.
você começa a ver a presença... A Merkel, a da Austrália, que hoje está fazendo Exatamente, a da Nova Zelândia. Nova Zelândia, desculpa, Nova Zelândia. Isso. A Merkel, inclusive, saudade que eu tenho. Se a Merkel estivesse na Alemanha, com todo respeito ao atual chanceler, metade do que está acontecendo não estaria acontecendo. Eu pergunto a você, se as mulheres chegaram onde chegaram, e acredito eu, vou chegar muito mais adiante, né? Eu acredito que o papel delas vai se tornar cada vez mais preponderante, por que isso não contaminou os homens? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar para você que eu promovi na minha carreira muitas mulheres a gerentes, supervisoras e vários cargos, né? Por quê? Vou começar por aí, porque a mulher ela tem uma sensibilidade diferente do homem, né? Isso tudo que a gente está falando de ser mais humano, de ser mais aberto, a ser mais disponível, de ser mais, eu vou chamar, eu diria, detalhista em conversar com as pessoas, em ser mais aberto, a mulher né? Normalmente. Então, eu acho que nunca foi dado a oportunidade dela, porque o perfil autocrático para a mulher até não cai muito bem, né? É mais difícil. Então, eu acho que talvez ela não tenha ocupado o cargo de liderança por ela não gostar dessa autocracia, não querer exercer essa autocracia, tá? Entendeu? Mas eu acho que elas são muito competentes, sempre foram, e essa nova situação, né? Eu acho que propiciou mais espaço a elas, né? E serem mais reconhecidas. E eu diria que os homens não acompanharam isso. Os homens, infelizmente, ainda têm um pouco de talvez ranço, eu vou chamar de ranço, de ser mais, de mostrar fragilidade, né? Esse é o tipo de coisa que hoje o líder pode mostrar fragilidade, não há problema nenhum. Qual o problema? Ninguém nasceu duro, forte, né? E ninguém nasceu sabendo tudo. Então, essa humildade que a mulher tem de reconhecer as coisas faz com que ela tenha mais respeito por ela, né? E eu acho que foi assim que ela conseguiu o espaço, né? E, obviamente, com a competência, né? Com conhecimento. As mulheres se preparam hoje muito mais do que se preparavam antigamente, porque eram criadas para, como você falou, para casar, ter filho. O máximo que poderia ser era ser professora, né? Ou enfermeira, né? A gente lembra bem das vou chamar, profissões preferidas aí, né? No passado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher pode fazer qualquer coisa, tá? Pilotar avião, nossa, tem milhões de coisas. Então, eu acho que essa sensibilidade delas, que se aguçou com a vida mais moderna, né? E a necessidade, fez com que elas galgassem mais liderança. Eu lendo recentemente as notícias sobre a Madeleine Albright, que foi chanceler do Clinton, tem aquela famosa história que eu confesso a você que eu usei várias vezes, que era o famoso broche que ela usava, né? Ela foi a uma reunião com os iranianos e usou um broche em forma de serpente. Então, os iranianos apelidaram ela de serpente insuperável. E ela gostou da ideia e passou a presenciar, a ir às reuniões com um broche que continha sempre uma mensagem. Um broche em forma de míssil, que ela ameaçou que o Saddam Hussein se sentiu ameaçado, e outras coisas mais. Agora, isso me pareceu, isso que você comentou agora, pareceu um sinal de sensibilidade. Total. Ela usava roupas de cor monocromática, mas para que o broche se destacasse. Agora, eu pergunto a você, será que os homens temos coragem de expor essa sensibilidade? Os líderes contemporâneos têm coragem de expor? Estão preparados para isso? Eu acho que, infelizmente, não estão preparados para isso, para ter essa delicadeza, né? Porque a forma com que ela se impôs, vamos chamar assim, que isso é uma imposição, sim, isso é ganhar respeito total, é de uma forma tão sutil e tão delicada que deixou todo mundo boquiaberto, né? Essa é a verdade, tá? Essas atitudes dela deixaram todo mundo boquiaberto. Deixou todo mundo boquiaberto por quê? Porque é muito sutil e extremamente significativo. Então, né? E de uma sensibilidade total.
Então, eu acho que o homem não está preparado para isso, né? O homem não pensa nem na cor da gravata que ele usa, e hoje em dia nem usa mais gravata. Tá? É verdade. É um pouco assim, tá? Ele não tem essa sensibilidade de pensar nisso, né? Não tem a sensibilidade de se portar, eu até vou colocar assim, de gestos, de uma série de maneiras, como a mulher tem. A mulher tem muito mais cuidado com isso, de se mostrar receptiva, de se mostrar aberta a ideias, de se mostrar mais compreensiva do que o homem, né? O homem não tem paciência, o homem é bem diferente nesses aspectos, né? E eu acho que eles não evoluíram com isso, né? É um pouco a história do carro com o computador. Dois engenheiros, um de computação e um de carro, discutindo o que evoluiu mais. E o do computador falou, evoluiu, o nosso evoluiu muito. Você veja quanto mais memória tem, quanto melhor é. O do carro falou, a gente evoluiu bastante e não precisa ligar e desligar, porque o som não funciona, porque sabe, o nosso carro anda sempre, tá? Não é que nem o computador que precisa ligar e desligar de vez em quando. Então, é um pouco isso, né? Não evoluímos tão bem, não, ainda. Se você, para concluir a nossa conversa, se você tivesse que... Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Tudo bem. Mas se você tivesse que dar uma sugestão às novas lideranças, essas lideranças que estão emergindo, porque talvez o recado para as lideranças mais conservadoras encontre com uma resistência. Mas se fosse um recado para as lideranças contemporâneas mais jovens, mais novas, qual seria a dica? Você daria alguma dica? É difícil, né? É difícil, mas eu vou primeiro usar uma frase de Hegel, que eu gosto muito e sigo na minha vida, que é: nada de grandioso se fez sem paixão. Né? Eu gosto demais dessa frase de Hegel, porque eu acredito que se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, faça com paixão, com gosto, com dedicação. Se prepare para aquilo. Então, a gente sabe que líderes não nascem líderes. Líderes, eles se desenvolvem, eles crescem. Agora, por que eles se tornam líderes, né? Eu acho que porque eles têm paixão em fazer aquilo. Eles têm paixão em coordenar, ajudar, ensinar, aprender, conduzir, né? Eu acho que líderes têm essa característica, né? Eles desenvolvem sua empatia, eles desenvolvem sua simpatia, eles desenvolvem sua objetividade, tudo isso desenvolve, né? Mas precisa ter uma coisa básica, que é paixão. Você precisa gostar daquilo. Você precisa gostar daquilo que você faz. Você precisa gostar de ser líder, você precisa gostar de ser professor, você precisa gostar de ser executivo, você precisa gostar de ser engenheiro, advogado, seja o que for. Mas você tem que ter paixão para fazer. E aí você pode se tornar um líder, se você tem paixão. Porque também a sua irradiação dessa paixão é uma das coisas que faz as pessoas te seguirem. Porque líderes não mandam, né? Líderes não têm subordinados, têm seguidores, né? Líderes têm equipes, né? Têm seguidores. Então, eu acho que eu daria esse maior conselho, tá? Para os líderes. Seja como você for, faça com paixão, transmita essa paixão, aprenda, né? Utilize toda essa paixão para aprender, para ensinar, para conversar, para sentir, para poder se desenvolver. Aí você vai se tornar grande. Maurício, eu agradeço muito esse tempo que você dedicou a gente. Foi excelente rever você. Espero que esse seja o primeiro de muitos, que voltemos a nos encontrar com frequência. É um prazer grande. Foi um prazer grande tê-lo aqui, conversando sobre esse assunto. Obrigado, Vitor. Foi um prazer e foi um enorme prazer conversar com você. Estou à disposição. Quando precisar, quiser bater um papo, sabe que eu adoro isso, tá bom? Grande abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado por sua atenção. Convido você a curtir e se inscrever no nosso canal Liderando com Bita, no YouTube e no SoundCloud. Lembrando sempre de ativar o sininho, para que você receba sempre nossas notificações e informações sobre os novos podcasts. Liderando com Bita. Fica ligado que toda semana tem novo conteúdo, novas estratégias. Sempre na frente, sempre liderando com Bita.